Olá pessoal, bem-vindos ao programa Saber Direito e meu nome é Nelson Sussumo Chixima, advogado e professor. O tema do curso será Direito de Família. A união estável, nós temos duas espécies de união estável, a união estável de direito e a união estável de fato. A união estável de direito é aquela que é feita expressamente, seja por um contrato público ou particular. Costumo falar, é melhor fazer público, porque você vai até um cartório de notas e lá, normalmente, se você perder, você tira a segunda via. A união estável, de fato, é a que mais tem, né? A de direito, poucas pessoas fazem isso, mas é a mais segura, porque basta você mostrar o contrato que já está reconhecida a sua união estável. A de direito é melhor, tá? Inclusive, falei que deverá ser feito, deverá não, é melhor fazer de forma pública, tá? Uma vez, um cliente brigando com a sua companheira falou assim para ela, mas nós estamos em união estável. Ela falou, estávamos, pegou os dois contratinhos, rasgou tudo e jogou na privada. Estávamos em união estável. Realmente estávamos. Estávamos, ô tonto, falou para ele. Tonto mesmo, você faz contrato em 2 vias para ficar junto? Tem que fazer o contrato 2 vezes e guardar no cofre ainda o seu contrato, tá? Ficou junto, rasgou tudo. Virou uma união estável de fato. Aí que é o problema. A união estável é a melhor, de direito seria a melhor para se comprovar, mas a maioria não faz, né? 90% aqui no Brasil é união estável de fato. Hoje o namoro está bem parecido com uma união estável. E é um pulinho para transformar em união estável o namoro, né? Então tem que ser deixado bem claro entre os dois, que é namoro. Eu não tenho objetivo de constituir família com você. Agora não. Agora, se começar, vamos comprar tal coisa, aí começa já o início de uma união estável, o objetivo de constituir família. Então tem que tomar cuidado realmente com essa situação e explicar, né? Sempre ter a boa-fé das partes aí em razão da união estável ou um namoro. Casamento seria 3 espécies, 3 situações importantes. Espécies não, 3 situações importantes de casamento. Impedimentos matrimoniais, anulação e causas suspensivas. No código anterior, nós tínhamos um único artigo definia impedimento, anulação e causas suspensivas. Hoje não, hoje estão em artigos diferenciados. Ficou fácil de entender hoje essas situações no código atual. Impedimentos matrimoniais significa o quê? Se casar, o casamento é nulo. Impedimento matrimonial. Se casar nos impedimentos, o casamento é nulo, não teve validade. Ou chamado de nulidade absoluta. E o efeito é ex-tunc com T, ou seja, retroage tudo, não teve nenhuma validade. Onde estão os casos de impedimentos? Artigo 1521 do Código Civil. 1521 define quem são as pessoas que estão impedidas de casarem. Eu vou dar uma dica. 3 situações importantes. 3 situações importantes que definem aí 3 incisos que nós vamos matar já de uma vez só. Todos os parentes em linha reta. Todos os parentes em linha reta não podem casar. Por exemplo, os naturais, pai com filha, não podem casar, mãe com filho, não podem casar, linha reta, avô com neto e assim por diante. Os civis, adotante com adotado, não podem casar. E os de afinidade, sogro e sogra, genro e nora, não podem casar, enteado, padrasto e madrasta, não podem casar. Matei 3 incisos do 1521 do Código Civil. Os efeitos patrimoniais diz respeito ao regime de bens. 3 princípios do regime de bens nós temos, 3 princípios. O primeiro princípio é o dos pactos antinupciais. Princípio dos pactos antinupciais. O que seria esse pacto antinupcial? Um contrato. Pacto é contrato antinupcial, feito antes do casamento. E só tem vigência após o casamento. E com a mesma pessoa, né? Não vai casar com outra pessoa. Faz um pacto com uma e casa com outra, não tem validade. Tá? Portanto, para que eu faço um pacto antinupcial? Para que eu possa optar por um regime que não seja legal. Se eu quiser optar por um regime que não seja legal, eu tenho que fazer pacto antinupcial. Quais são os regimes legais, portanto, que nós temos? Comunhão parcial de bens e separação obrigatória. Comunhão parcial de bens e separação obrigatória. Esses 2 não precisam de pacto antinupcial, ou seja, é por determinação da própria legislação. Quais são os regimes que eu preciso fazer pacto antinupcial se eu quiser escolher? Os optativos. Separação total de bens, separação total. Participação final nos aquestos, uma inovação do Código Civil atual. E o outro que seria comunhão universal de bens, que antigamente não precisava, hoje precisa. Comunhão universal
de bens. Esses três regimes precisam de pacto antinupcial. Princípio da variedade do regime de bens. Ou seja, a lei não impõe só um regime. Ela coloca 4 à disposição. 4 regimes de bens à nossa disposição, para o que nós quisermos escolher. Tá? O primeiro regime é o chamado regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, hoje, atualmente, a partir da Lei 6.515/77, é um regime denominado de legal, regime legal. Porque basta não falar nada, o regime da comunhão parcial é o que vai ser inserido no seu casamento. Agora nós vamos falar sobre dissolução da sociedade conjugal. As mais importantes aí, separação e divórcio. Vou falar no aspecto judicial primeiro. Divórcio e separação judicial é um tema muito importante, que existe até aí projeto de lei para acabar, para suprimir aí a separação e ficar somente o divórcio, acabar com os prazos, tá? Mas vamos explicar o que está hoje, né? O que está hoje no Código Civil e seria a separação judicial consensual e a litigiosa. Existe a separação judicial consensual e a litigiosa, 2 espécies de separação judicial. Muitas pessoas dizem, nossa sua separação foi judicial, Se eu entendo a justiça, é lógico que foi judicial, né? É que existe 2 espécies, consensual e a litigiosa. A consensual é aquela que é feita por mútuo consentimento. Ambos requerem aí a separação consensual. Ambos vão requerer. Guarda perante o direito de família, né? Guarda seria a posse do menor. Guarda física, posse do menor. Ou seja, com quem vai ficar o menor. Quando que cabe isso? Numa possível separação, né, do casal, separação dos cônjuges, aí vai verificar com quem vai ficar o filho. Por isso que seria falado sobre a guarda. Pessoal, encerrando a aula, espero que tenha gostado. Muito obrigado pela presença aí de todos que assistiram e compreenderam essa matéria. Muito obrigado e até breve.